primeiro momento, no primeiro momento, a primeira metade da aula, né, a gente vai fazer exercício de fixação sobre a passagem pela barreira de potencial que a gente analisou na aula passada, especificamente quando a gente tem tunelamento, né, no caso onde a energia mecânica é menor que o valor da altura da barreira de potencial retangular, certo? Alguns exercícios de fixação, alguns exemplos de utilização da, da, da expressão da probabilidade de transmissão que a gente calculou na aula passada, né, os casos onde eu consigo usar a expressão aproximada ou não, e depois na segunda metade da aula a gente vai analisar então o poço infinito, que é o primeiro caso de potencial confinante, né, e vamos ver qual é que é a consequência, né, de eu submeter a partícula a um potencial confinante. Basicamente a gente vai ver que eu tenho a quantização dos níveis de energia quando a gente tem potenciais confinantes, né. Então, só para começar o exercício de fixação, na aula passada, a gente determinou explicitamente, no caso onde a energia mecânica é menor que a altura da barreira, né, que a gente chamou de U0, né, a gente obteve as expressões para o coeficiente de transmissão. Né. Lembrando que a passagem da barreira nesses casos, o potencial da barreira, no caso, nesse caso que a gente está analisando, é uma região classicamente proibida. A gente mostrou que eu posso sim ter transmissão para a região 3, né, para fora da barreira, com uma certa probabilidade, que é dado pelo coeficiente de transmissão. Né. Então aqui eu vou colocar em números, né, as expressões que a gente obteve analiticamente na aula passada, né, na teoria. Então aqui eu vou calcular quanto é que é o coeficiente de transmissão para um elétron. Então aqui eu estou analisando uma partícula subatômica específica, né, que é o elétron, que a gente conhece a energia de repouso, né, que é o 511 keV, né, 511 kV, né? E ele tem uma energia total igual a 2 eletronvolts, certo? Então essa é a energia mecânica do elétron, onde ele incide na barreira de potencial retangular. A minha barreira de potencial que ele vai incidir, né, tem altura de 4 eletronvolts, então justamente é o caso onde a energia mecânica é metade da altura da barreira de potencial retangular, e a largura dessa barreira é 10 na menos 9 metros, ou seja, 10 angstroms, tá? O que a gente vai calcular agora é quanto é que é o coeficiente de transmissão, né? Lembrando que para calcular o coeficiente de transmissão, a gente precisa saber quanto é que é o número de onda dentro da barreira, né? Lembrando que aqui a gente está analisando o caso onde a energia mecânica é menor que o zero. Então, na aula passada, nós mostramos, né, que o número de onda dentro da barreira, né, é proporcional, então, à raiz quadrada da diferença da altura da barreira com a energia mecânica, ou a energia da partícula quando ela incide na barreira. Né? Aqui está a expressão que a gente obteve na aula passada diretamente, né? Aqui eu só vou multiplicar em cima e embaixo por c quadrado, para a gente ter no numerador, né, dentro da raiz quadrada, a energia de repouso do elétron e embaixo a constante h cortado c, que a gente conhece em unidades de angstrom e eletronvolt. E aí basta, nesse caso nosso, colocar explicitamente os valores, né? 2 vezes a energia de repouso do elétron, que é o 511 keV, ou seja, 511 10 na 3 eletronvolts. A diferença entre a energia mecânica na verdade é o contrário aqui, né? A diferença entre o zero e a E, né? Basicamente é a diferença entre 4 eletronvolts, que é a altura da barreira, menos 2 eletronvolts, que é a energia mecânica do elétron, né? Dividido por o quadrado do H cortado C, que é o 1973 eletronvolts angstroms, né? A gente vai obter, obviamente, aqui o número de onda dentro da barreira em unidades de inverso de angstrom, né? Inverso de angstroms, isso dá 0,725 inverso de angstrom. Eu posso multiplicar o número de onda dentro da barreira, que é o calinha, né? Pela largura da barreira, lembrando que a, as funções, né, que aparecem no coeficiente de transmissão, né, tanto no caso geral quanto no caso particular, no caso aproximado, né, dependem desse produto, né, Klinha A. Então, eu vou calcular quanto é que é a Klinha A, então multiplicar o número de onda por a largura da barreira, que é 10 angstroms, né, e sobre esse produto, o Klinha A, nos dá 725, né, que é muito maior que 1, né, muito maior que 1. Nesse caso, como a gente mostrou na aula passada, né, se essa condição é satisfeita, né, com a linha A muito maior que 1, que é o caso aqui, né, a gente pode usar a forma aproximada para o coeficiente de transmissão, né, explicitamente. Basicamente, a gente tem aqui o coeficiente de transmissão é proporcional, né, a exponencial decrescente e na menos 2 com a linha A.
certo? A menos de constantes que vão na frente, que a gente derivou na aula passada, né, que são o 16k quadrado, k' quadrado, dividido pelo quadrado da soma, né, dos quadrados dos números de onda. Lembrando que tanto k' quadrado, né, quanto k, o k' quadrado é proporcional à diferença, né, o 0 menos e, e o número de onda k é proporcional, né, o número de onda ao quadrado, k ao quadrado, né, é proporcional à energia mecânica do elétron, né. Obviamente, com essa expressão aqui, né, se a gente escrever explicitamente os números de onda, tanto o k quadrado quanto o k' quadrado, né, em termos das constantes e da energia e do zero, a gente pode calcular isso explicitamente, rapidamente, né? Esse fator que está aqui, que é o 16, ele pode ser escrito em termos da razão energia por o zero, certo? Eu posso mostrar claramente, rapidamente, que o coeficiente de transmissão, na forma aproximada, é 16 multiplicado por essa função da razão energia sobre o zero, né? Energia sobre o zero multiplicada por 1 menos energia sobre o zero, e a exponencial. Lembrando que no nosso caso, né, a razão da energia por o zero é um fator 1 meio, né? E sobre o zero é 1 meio, porque a altura da barreira é o dobro da energia mecânica do elétron. E claro, a gente já calculou quanto é que é o produto K'(A), que é o 7,25, o dobro disso dá 14,5, né? Então, se eu colocar 1 meio aqui na razão e sobre o zero, fazer as multiplicações, eu vou ter fator 4 restante, né? Com 1 meio dá 1 quarto, pelo 16 dá 4, e a exponencial decrescente é e na menos 14,5, né? Numericamente, isso dá 4 multiplicado pela exponencial e na menos 14,5, isso dá 2,02, 10 na menos 6. Então, o coeficiente de transmissão é da ordem de 10 na menos 6. É uma probabilidade pequena, né, um fator pequeno para o coeficiente de transmissão nesta barreira. Certo? Lembrando que quanto maior a altura da barreira fixada a largura, a menor o nosso coeficiente de transmissão. Mas aqui é um caso onde a gente checou explicitamente, né, que o produto K'(A) é maior que 1, isso justifica, né, a gente usar a expressão aproximada e não a completa, né, para o coeficiente de transmissão. Lembrando que essa aproximação que é obtida na expansão, né, na expansão para argumento grande, né, K'(A) grande, da função seno hiperbólico, né, ao quadrado que aparece na expressão do coeficiente de transmissão. Aqui eu vou fazer uma primeira aplicação da probabilidade de transmissão, o tunelamento quântico, né, que é um microscópio eletrônico de varredura. Qual é que é a vantagem do microscópio eletrônico de varredura comparado com os microscópios ópticos, né? É a questão da resolução, né? No caso dos microscópios ópticos, né, a resolução, né, de tamanhos que o meu microscópio óptico pode observar, né, medir, são da ordem da metade dos comprimentos de onda da luz visível, né? Então, entre 200 e 350 nanômetros, né? Então, esse é o limite típico do tamanho dos objetos que eu consigo enxergar ou mensurar, né? Usando microscópios ópticos, né? A vantagem do microscópio eletrônico de varredura é que eu diminuo por 2 ordens de magnitude, né? O tamanho dos objetos que eu consigo mensurar com esse tipo de microscópio, né? Então, o microscópio eletrônico de varredura, você consegue entender que os elétrons, né? Então, ele usa elétrons e o efeito de tunelamento, né? Por isso que ele é microscópio eletrônico de varredura por tunelamento. Varredura a gente vai entender por que já. A gente vai varrer a superfície do objeto que eu quero mensurar, né? Esse tipo de microscópio, né, esse tipo de processo foi proposto no início dos anos 80, né, pelo Big Horer, da IBM, né. O que está por trás, né, aliás, inclusive, eles ganharam o Nobel em 86, né, a resolução que é obtida com esse tipo de microscópio deixa de ser centenas de nanômetros para a resolução atômica, como a gente vai analisar logo em seguida. Como é que funciona esse microscópio eletrônico de varredura de portunilamento? Né? Basicamente, a gente tem uma ponteira metálica, né, que vai varrer, ou seja, vai ser passada, né, sobre a superfície que a gente está tentando tirar uma foto, né, e essa ponteira metálica está sujeita a uma diferença de potencial. Na verdade, eu tenho uma diferença de potencial entre a ponteira metálica e a superfície que a gente está fazendo a mensuração, né, tá tirando
quer fazer a medida de tamanho, né? E basicamente quando as diferentes distâncias, né, entre a ponteira e a amostra, claro, quando elas estão sujeitas a diferenças de potenciais, vão gerar uma corrente, a corrente gerada, que é basicamente a corrente de tunelamento, advinda dos elétrons que tunelam, né, na barreira de potencial, pode ser mapeada, né, como é que é a forma, né, a estrutura da superfície que eu estou mapeando com a ponteira metálica. A gente varre a superfície com essa ponteira, né, e as diferentes distâncias são dadas por diferentes correntes, né, de tunelamento que vão aparecer, certo? Ah, claro que a polaridade da corrente vai depender da polaridade da diferença de potencial que a gente submete. Mas eu vou dar só a ideia de como é que funciona, né, o, o microscópio de tunelamento. Tá? Então aqui eu estou mostrando o caso onde eu não tenho diferença de potencial entre o microscópio e a, e a amostra que eu estou tentando fazer a análise, né? Então aqui na esquerda tem a amostra, do lado direito a ponteira e a gente tem o vácuo, né? Cuja distância D é a distância entre a ponteira e a amostra. Aqui, no caso, eu não estou submetendo nenhuma diferença de potencial entre a amostra e a ponteira, né? Bom, o que está mostrado esquematicamente aqui, basicamente tanto a ponteira quanto a amostra são metais, né? São metais, eles são objetos, têm átomos, são constituídos de átomos de muitos elétrons, né? Lembrando que quando eu tenho átomos de muitos elétrons, eu tenho que distribuir, né, esses elétrons nos diferentes níveis de energia permitidos, né, para esses elétrons nos átomos, né? Ah, obviamente, eu tenho para vários elétrons, para átomos de muitos elétrons, que é o caso dos metais, né? Eu tenho diferentes níveis de energia e, obviamente, vai ter um último nível de energia ocupado, né? Lembrando que os elétrons obedecem, né, princípio de exclusão de Pauli, né? Então, eu não posso botar mais de 2 elétrons em cada estado quântico, né? Em cada estado específico, né? O último nível de energia preenchido por elétrons, né, tanto na ponteira quanto na amostra, está associada com uma energia chamada energia de Fermi. Tá? Então, a primeira terminologia aqui é a energia de Fermi. A energia de Fermi é a energia dos elétrons que estão no último nível de energia ocupado, certo? Quando a gente não submete diferença de potencial entre a ponteira e a amostra, tá? As energias de Fermi, ou seja, os últimos níveis de energia ocupado pelos elétrons, né, nesses dois materiais, né, tem mesmo valor. Então, a energia de Fermi na amostra e a energia de Fermi na ponteira são exatamente as mesmas, né? Obviamente, todos os estados abaixo da energia de Fermi estão todos ocupados, né? Lembrando que os elétrons têm que obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Obviamente, quando eu não boto diferença de potencial, não há como, por exemplo, elétrons tunelarem, né, passarem da amostra para a ponteira, né, porque eu não tenho estados livres, né, estados vazios para ser preenchidos, né. Aqui então eu tenho os níveis de Fermi, energias de Fermi para os dois materiais. A gente tem a diferença de energia entre os estados ocupados, ou seja, entre as energias de Fermi e o estado do vácuo, que está aqui em cima, né? Basicamente isso é a função trabalho, né? Então a função trabalho φ é a diferença entre o estado do vácuo, a energia do vácuo, e a energia de Fermi, que é a energia dos elétrons na última camada ocupada. Quando não tem diferença de potencial, os elétrons daqui não tem como tunelar, né, para a ponteira, certo? Agora, quando eu submeto a uma diferença de potencial, certo? O que acontece? Uma diferença de potencial entre a amostra e a ponteira. Quando isso acontece, né? Eu submeto os materiais a uma diferença de potencial, a amostra e a ponteira. Com isso, por exemplo, eu subo, né, a energia de Fermi dos elétrons na amostra, porque eu adicionei energia aqui, né, no caso da ponteira, no caso da amostra, né. Então a energia de Fermi sobe, então eu tenho um maior valor para a energia de Fermi, sobe referente ao caso sem diferença de potencial, certo? E quando isso acontece, obviamente a energia de Fermi para a ponteira, o potencial é nulo aqui, né? Eu tenho potencial positivo na amostra. O que acontece é que eu tenho energias de Fermi distintas, né?
na amostra e na ponteira. Ou seja, tem um desbalanço da energia de Fermi na amostra e na ponteira. Agora, como eu tenho esse desbalanço, né, eu posso, né, tunelar elétrons da amostra para a ponteira, porque agora na ponteira eu tenho estados eletrônicos vazios, né? A parte branca aqui até a energia do vácuo é vazio, e eu posso então transitar elétrons que estão na energia de Fermi, na amostra, para os estados vazios, que podem ser ocupados por elétron, na ponteira. Obviamente, quando esses elétrons tunelam, né, da amostra para a ponteira, isso vai gerar uma corrente, né, uma corrente de elétrons da ponteira, e essa a gente pode mostrar, né, que essa corrente gerada pelo tunelamento, né, pela passagem de elétrons da amostra para a ponteira, está associada com a distância, né, a distância entre a ponteira e a amostra, e também a diferença de potencial que os materiais estão sujeitos, né, a ponteira e a amostra. Basicamente é isso que acontece. Agora a gente vai quantificar, né, quanto é que é o valor dessa corrente, né? Bom, então, como eu estava comentando com vocês, tem duas, duas quantidades que têm que ser levadas em conta, né? Uma é a probabilidade de transmissão, né? Ou seja, o coeficiente de transmissão, que é a probabilidade de transmitir, né? Passar pela barreira, né? Isso, a nossa corrente tem que ser proporcional ao coeficiente de transmissão. E quanto maior o coeficiente de transmissão, mais elétrons eu tunelo, né? Obviamente eu vou ter uma corrente maior associada, né? Medida, mas também proporcional à diferença de potencial, né? Quanto maior a diferença de potencial, mais estados vão estar disponíveis na ponteira e mais elétrons vão poder passar para a ponteira fixado o coeficiente de transmissão. Então a corrente medida, né, basicamente vai depender então da diferença de potencial, do coeficiente de transmissão e obviamente a distância, né, entre a ponteira e o material, né? Aqui eu tenho um detalhamento, né, da ponteira e a amostra, né? Eu estou passando a ponteira, né, sobre a amostra. Então eu estou fazendo uma fotografia da superfície, né? Aqui tem o zoom, né? Eu tenho a ponteira é bem fina no sentido que o número de átomos na ponta da ponteira são muito pequenos, né? Eu posso até, no caso experimental, ter o valor limite, onde eu tenho um único átomo na ponta da ponteira, né? E claro, a minha superfície que eu estou mapeando vai mapear os elétrons, vai mapear a superfície dos átomos, né, da superfície. Obviamente eu vou então tunelar elétrons, né, que vão passar da amostra para a ponteira, gerando uma corrente, certo? Diferentes correntes mapeiam diferentes distâncias entre a ponteira e a amostra. E com isso, indiretamente, né, com os valores distintos da corrente, eu consigo fazer uma fotografia, uma topografia da superfície com uma resolução que é resolução atômica, certo? Mostrando explicitamente no caso ali, se a gente está assumindo que a diferença de potencial em eletrovolts é muito menor que a função trabalho, né? Então, se eu estou com baixas voltagens, né, a gente pode fazer a aproximação de barreira retangular para a barreira de potencial. Então, se a diferença de potencial é bem menor que a função trabalho, a gente pode modelar, né? Pode tranquilamente modelar a barreira de potencial como sendo uma barreira de potencial retangular que a gente viu na aula passada, né? E especificamente a gente pode, no caso de baixas voltagens, né? A gente pode também pode calcular, né, explicitamente o coeficiente de transmissão, né? No caso de baixas voltagens, né, que é no limite, vai ser no limite onde o K'A é muito maior que 1, que é o que a gente mostrou agora há pouco, né? Onde o D basicamente é a largura do potencial, né? A espessura do potencial retangular. Lembrando que aqui no nosso caso, a largura D, né, a distância entre a amostra e a ponteira, vai corresponder justamente a, a largura da barreira retangular de potencial, que tem uma altura φ e uma largura d, certo? Nesses casos, a gente pode, então, escrever explicitamente o coeficiente de transmissão, né, naquela expressão simplificada, né, onde basicamente o coeficiente de transmissão
é proporcional a um exponencial decrescente, né, de menos 2 vezes K' A. Lembrando que a energia que os elétrons têm, né, que seria a energia E quando eles estão quase livres, né, é a energia de Fermi, né, que é proporcional ao quadrado do seu número de onda, né, e, obviamente, a altura, né, a altura da barreira está associado com a função trabalho, né. A altura da barreira é basicamente a função trabalho mais a energia de Fermi, tá? Que é proporcional ao o φ, né, na verdade, é proporcional então ao K' quadrado. Então a gente sabe neste caso quem são as energias mecânicas dos elétrons que estão tunelando, são as energias de Fermi. Eles estão na energia de Fermi na amostra e transitam, tunelam para os estados disponíveis na ponteira que estão com a energia de Fermi inferior, então tem níveis de energia que não estão ocupados na ponteira, né? Então, o E, nas nossas expressões, basicamente é a energia de Fermi, e a diferença entre a altura da barreira e a energia de Fermi, ou a energia mecânica dos elétrons, é justamente a função trabalho, né? E a função trabalho, que essa diferença é proporcional ao número de onda K' ao quadrado, que é o número de onda dentro da barreira, né? Se a gente fizer essa substituição dessas energias, né, e a diferença do zero com o E, a gente vai obter justamente a expressão do coeficiente de transmissão em termos da energia de Fermi, da função trabalho φ, né? E, claro, a distância, né? A distância entre a ponteira e o material. Né? Basicamente, o que eu estou mostrando aqui é substituindo os valores das energias e da diferença de U0 com o E na nossa expressão aproximada, que está aqui. Ó. Justamente é isso. A expressão que eu estou usando, basicamente, é esta daqui. Né? É esta daqui, onde o K' A é escrito ah, em termos da função trabalho, né, explicitamente, né? E claro, a distância, o Azinho, a largura da barreira, é justamente a distância entre o entre a amostra e a ponteira, né, explicitamente. Então essa é a coisa de transmissão dado em termos dessas duas quantidades, né, a energia de Fermi e a função trabalho e a distância entre a ponteira e o material, né? Como eu estava comentando com vocês, a corrente que eu vou mensurar, né, quando a gente vai varrendo a superfície com essa ponteira, né, é proporcional à diferença de potencial, porque quanto maior a diferença de potencial, maior é o número de estados disponíveis na ponteira, né, e eu posso ter maior número de elétrons tunelando, né, e claro, vocês conseguem ver aqui que tem um comprimento característico que aparece aqui no coeficiente de transmissão. Obviamente, a corrente também é proporcional tanto ao V quanto ao coeficiente de transmissão, né? Quanto maior o coeficiente de transmissão, maior deve ser a corrente mensurada, porque eu vou ter mais elétrons passando, né? Tunelando na barreira. Mas se vocês olharem aqui na expressão do coeficiente de transmissão, né? Bom, a exponencial decrescente depende de D, que é a distância entre a amostra e a ponteira, mas também ela depende de uma determinada constante que tem a dimensão de comprimento, né, que eu vou chamar de lambda aqui, né, que é um comprimento característico. Basicamente é o 1 sobre lambda é esta constante que está multiplicando o D aqui, tá? 1 sobre lambda é 2 raiz quadrada de 2 massa do elétron, φ dividido por h cortado ao quadrado. Isso é um comprimento de onda característico, né? Porque se eu fixar o φ, ou seja, se eu fixar o material que eu estou analisando, que é a função trabalho para aquele material da amostra, que eu estou analisando com o microscópio eletrônico de varredura, né, eu consigo determinar quanto é que é lambda explicitamente. Então, existe para cada amostra um comprimento característico, né, de decaimento da corrente. Lembra que a corrente vai decair exponencialmente com a razão d sobre lambda, onde lambda é esse comprimento característico. Né. E aqui eu estou mostrando quanto é que é explicitamente quanto é que é o lambda. Né. Lambda é justamente o inverso dessa quantidade aqui, que é basicamente, claro, de novo, multiplicamos em cima e embaixo por c quadrado, aqui o numerador e o denominador dentro da raiz quadrada, ela fazendo toda essa história, invertendo, obviamente, né? Invertendo, né? O lambda é justamente h cortado c, dividido por 8, né? Porque quando 2 entra para dentro dessa raiz quadrada, eu vou ter um 4 multiplicado por 2, que dá o 8, né? A energia de repouso do elétron e a função trabalho dentro da raiz.
basicamente fixado o material na forma da função trabalho, né? Que é característico para cada material, para cada metal, né? A gente tem esse comprimento característico associado ao material que eu estou analisando com microscópio de varredura. A corrente decai exponencialmente com esta razão, né? Dado o lambda do material e a distância entre a ponteira. Obviamente, quando eu determinei o tipo de material, fixei lambda, o decaimento da corrente é decaimento exponencial na distância entre a amostra e a ponteira. Então, altas correntes maiores correspondem a distâncias menores entre a ponteira e a amostra. Correntes mais baixas, né, menores, suprimidas, né, são associadas com distâncias maiores entre a superfície e a ponteira, e com isso eu consigo fazer uma medida indireta da topologia da superfície que eu estou mapeando, certo? Por exemplo, no caso do cobre, onde a gente conhece a função trabalho, lá do efeito fotoelétrico a gente tem até uma tabela, né, de quais são as funções trabalhos para os metais, né? No caso do cobre, a gente utilizou várias vezes para cálculo numérico, né? O cobre tem uma função trabalho que é 4,7 eletrovolts, né? Então, no caso do cobre, eu posso calcular quanto é que é esse comprimento característico, né? O lambda característico para o cobre, né, esse comprimento característico é da ordem de 50 picometros, né? Certo? Então, eu posso ter supressão maior ou menor dessa exponencial, no caso do cobre, para distâncias que são da ordem, né, de 50 picometros, né? Lembrando que pico é 10 na menos 12, né? Então aqui eu estou com algo entre 0,5 angstroms, né? Para esse comprimento característico, né? Com isso, obviamente, vocês conseguem ver que essa exponencial é da ordem de 1, quando as distâncias entre a ponteira e o material é da ordem de metades de angstrom, né? E vai decrescendo rapidamente, exponencialmente, né? Se eu estou com distâncias entre a ponteira e a amostra que são maiores que 50 picometros, né? Obviamente os equipamentos, né, que usam microscópio eletrônico de varredura têm alta sensibilidade, ou seja, são capazes de medir correntes muito fracas, né, muito pequenas, né? Por exemplo, os microscópios eletrônicos usuais têm uma resolução na corrente, são capazes de medir correntes até 1 pico ampere, né? Isso significa que eu consigo mapear distâncias entre a ponteira e a amostra que pode chegar até 1 nanômetro, né? Ou seja, 1/10 de 10, 10 vezes 1 angstrom. Ou seja, se o microscópio a ponteirinha, né, é super fina, onde a gente tem poucos elétrons, né, especificamente se a gente tem um único elétron no final da ponteirinha, né, a gente pode mapear, né, mapear com alta resolução, ou seja, com resolução de tamanho atômico, né, a minha superfície. Então, os altos e baixos da corrente vão estar associadas a altos e baixos da distância que eu estou mapeando da superfície, né. Aqui embaixo, nessa figura, eu estou mostrando justamente uma foto, entre aspas, né, uma foto, entre aspas, da superfície do cobre, né, do que a gente consegue mapear com um microscópio eletrônico de varredura, né. A escala dessa estrutura que eu estou mostrando aqui para o cobre, né, essa distância aqui, que eu acho que é de 1 centímetro, né, corresponde em escala a 5 nanômetros, né. Então, 1 centímetro corresponde aqui nessa nossa figura a uma escala de 5 nanômetros. O que a gente vê aqui explicitamente, né, nessa figura, né, quando eu passei a ponteira sobre cobre, né, superfície de cobre, perdão, aqui não é cobre, aqui é silício, tá? Quando eu passo a ponteira sobre silício, certo? Que é um outro material que a gente conhece, a função trabalho, mas lembrando, a função trabalho não é muito diferente de material a material, né? Gira em torno de entre 3 e 5 eletrovolts, né? Ou seja, vê que as comprimentos característicos não são muito diferentes que 50 picometros, né? Mas aqui, nesses casos específicos, é silício, tá? A superfície que eu estou mapeando com a minha ponteira, né? As regiões mais escuras são topograficamente, né, mais baixas, né? E as mais claras são mais altas, né? Que são mapeadas a partir dos altos e baixos da corrente. O que a gente consegue mostrar aqui nessa escala, com essa resolução, né? Desse microscópio eletrônico de varredura, é que a gente consegue ver lacunas, né? E as estruturas atômicas, né? Tanto o arranjo atômico
quanto os buracos, né? Os buracos que aparecem aqui são lacunas, né? Entre os átomos, né? No arranjo atômico na superfície do silício. Então, aqui é um exemplo do resultado, né? Do mapeamento, da fotografia, entre aspas, com um microscópio que não usa luz, mas sim usa elétrons, né? Usando o conceito, o conceito de tunelamento quântico, né? Dos elétrons do material para a ponteira e o uso da diferença decorrente gerada nesse tunelamento para mapear topologia, né? Da superfície que a gente está mapeando com a ponteira. Basicamente, esse é um dos usos do efeito de tunelamento, da propriedade de tunelamento quântico de elétrons, né? Sujeitos a uma diferença de potencial que a gente pode aproximar como uma barreira retangular, né? Cuja distância é basicamente a distância entre a superfície e a ponteira, e a altura tem a ver com a função trabalho material que a gente está mapeando. Uma segunda aplicação para o tunelamento quântico é, como eu comentei na aula passada, né, um modelo do decaimento alfa, né, que é basicamente o que a gente chama de modelo de Gamow, né. Ah, no caso do Gamow, o decaimento alfa, que é um dos decaimentos radioativos, né, onde a gente tem emissão da partícula alfa, né, por núcleos muito pesados, né. Em geral, tipicamente o decaimento alfa ocorre para núcleos instáveis muito, muito massivos, com um número atômico, né, ou com um número de massa atômico, um A, né, um número de massa atômico bem alto, né. Por exemplo, um caso típico é esse daqui, né? O decaimento do urânio 238, onde o número de massa atômico do urânio do 238 é 238, né? Lembrando que o 238 é a soma do número de prótons e número de nêutrons, né, dentro desse núcleo de urânio, né? O núcleo de urânio 238 ele é instável, né, e decai em tório 234, né, com emissão da partícula alfa, né? Do ponto de vista da constituição da partícula alfa, uma partícula alfa nada mais é que o núcleo de hélio, né? Ou seja, uma alfa é basicamente o estado ligado de dois prótons com dois nêutrons, né? Ou seja, a partícula alfa tem carga mais 2, né? E tem uma massa ou uma energia de repouso que é da ordem de 4 vezes a energia de repouso do próton, né? Então isso é o alfa, né? O alfa é uma partícula massiva com carga mais 2 que tem massa da ordem de 4 vezes a massa de um próton, né? E no caso aqui do urânio 2238, né? Quando eu tenho emissão do alfa, obviamente o núcleo filho, né, resultado do decaimento do 238 tem 4 nucleons a menos, né? Por isso que o número de massa atômico passa de 238 para 234, né? Que é o tório, né? Ou seja, houve uma diminuição de 2 prótons nesse urânio, dando um novo elemento químico que é o tório, com um número de nucleons que é 234, né? Com a soma de prótons e nêutrons que é 234. E a emissão do alfa, né? Bom, obviamente você tem que modelar como é que ocorre do ponto de vista de mecânica quântica, né? Ou nessa época ainda era mecânica clássica, primeiros primórdios de modelos quânticos, né? De como é que se ocorre então a emissão da partícula alfa nesses núcleos instáveis, né? O Gamow e outros, né, em 1928, significa que são só 2 anos depois que o Schrödinger, né, propôs a equação de Schrödinger, ou seja, a gente está bem no início da mecânica quântica ondulatória, né, de Schrödinger, né, o Gamow e outros, né, propuseram a solução para o problema da emissão do alfa, né. No modelo do Gamow, o alfa está ligado com o núcleo pi, né, então ele está dentro do núcleo estável, né, num estado que é semi-estacionário, né, ele está quase livre dentro daquele núcleo, como os elétrons estão quase livres nos átomos de metais, como a gente acabou de ver ali no caso do microscópio eletrônico, né? No material, os elétrons estão quase livres, ou seja, estão na energia de Fermi, né? Quando eu tenho a submissão de uma diferença de potencial, eles tunelam para onde tem chance, né? No caso aqui, o Gamow vai modelar, então, que o alfa já está pré-formado, né, dentro do núcleo pi, certo? E esse alfa vai tunelar uma barreira de potencial, que a gente já vai ver qual é a carga dessa barreira de potencial, e sair para fora do núcleo com uma determinada probabilidade, claro. Essa probabilidade está associada com a constante de decaimento, no decaimento alfa, né? Mas basicamente é isso que o Gamow vai usar como modelo para decaimento alfa. Ele está pré-formado dentro do núcleo,
ele vai passar por uma barreira de potencial que não é constante, né? E vai sair para fora do núcleo. O que a gente sabe sobre a interação de alfa, né? Qual é, a interação de alfa com partículas carregadas, né? Desde o experimento do Rutherford, que é lá em 1910, no modelo do Rutherford, que é os experimentos de espalhamento de alfas, né? Com núcleos massivos, né? Com núcleos de materiais, né? Aí eles já sabiam qual é que era o potencial de interação, né? Entre alfas e núcleos, né? Então, se eu tenho um núcleo de carga mais ZE e eu incido sobre ele, né? Jogo sobre ele uma partícula alfa, que é uma partícula com carga mais 2e, uma partícula positiva, né? Com carga positiva, desde o tempo do Rutherford é sabido que o tipo de potencial, ou energia potencial, que a alfa está submetida quando ela está sendo colocada, né, em choque contra partículas, contra núcleos, né, que são partículas positivamente carregadas, né, basicamente é coulombiano, né. Então, quando eu estou espalhando alfas, né, com núcleos pesados, né, que tem carga Z, basicamente a interação dos alfas é coulombiana, né, onde a gente conhece a expressão coulombiana repulsiva, né, da energia potencial coulombiana como a função da distância entre a alfa e o núcleo de carga Z, né. Cai com o inverso da distância, né? E a normalização é proporcional, então, ao número atômico da alfa, né? Que é mais 2e, é mais 2, perdão, e ao número atômico do núcleo que eu estou espalhando esse alfa, que é número atômico Z. Então, Z alfa e Z são os números atômicos da alfa e do Z, do núcleo que eu estou incidindo, né? Espalhando a partícula alfa, né? E, claro, a constante de Coulomb, né? Mas basicamente é potencial repulsivo se eu estou fora, né? Se a alfa está fora de um núcleo, ela interage com núcleos repulsivamente, né? De maneira repulsiva coulombiana, né? Agora, para distâncias menores que o raio do núcleo, então, se eu estou com distâncias entre a alfa e um núcleo, desde o infinito até o raio desse núcleo, a gente sabe, já você sabia que a interação é coulombiana repulsiva, né? Obviamente, depois a alfa ela pode também penetrar nesse núcleo, ou seja, a distância entre a alfa e o centro do núcleo é menor que o raio desse núcleo, tá? Então já é sabido, né, para nos primórdios da mecânica quântica aí, no espalhamento alfa com núcleos pesados, né? Aqui para distâncias menores que o raio do núcleo, né, de número atômico Z, a interação forte vai dominar sobre a interação nuclear forte vai dominar sobre a coulombiana repulsiva, né? Então, se eu sou capaz de colocar esse alfa muito próximo do núcleo, de maneira que a, a energia dele é suficiente para penetrar dentro desse núcleo, quando ele está dentro do núcleo, a interação deixa de ser coulombiana e basicamente a dominância é interação nuclear forte, onde basicamente a gente pode modelar a interação nuclear forte, que é basicamente uma força confinante atrativa, né? A gente pode modelar o potencial dentro do núcleo, da interação entre a alfa e o núcleo, como sendo o poço finito de potencial. Inclusive, a gente vai ver o exemplo na aula de hoje, na segunda metade da aula de hoje, o exemplo de poços, né? Poços confinantes, né? Mas, basicamente, a gente vai pode assumir como boa aproximação, que dentro do núcleo, a interação entre a alfa e o núcleo que a alfa está interagindo, como sendo um potencial constante e negativo. Isso é basicamente chamado poço de potencial, né? Poço de potencial é potenciais constantes e de valor negativo, certo? Até o momento a gente só analisou potenciais positivos. Potenciais confinantes, em geral, são potenciais com valores negativos para a energia potencial, né? Basicamente, esse é o comportamento, né? Basicamente, o pessoal media quanto é que era a energia cinética dessas alfas quando elas eram emitidas nesses decaimentos, por exemplo, do urânio 238, que eu acabei de mostrar, né? É um processo bem conhecido do decaimento alfa, né? A energia das alfas que eles obtêm, né, a energia cinética delas, depois que elas são emitidas, né, basicamente é muito menor que a altura da barreira coulombiana, tá? Então, o pessoal faz mensuração de quanto é, que é a energia cinética da alfa, muito longe do núcleo pai, né, do urânio 238, por exemplo, né, e mostra, basicamente, se vocês lembrarem de mecânica clássica, né, quando o potencial
a energia potencial é nula, basicamente a energia mecânica é a energia cinética da partícula, né, quando ela não está sujeita a mais nenhum potencial. Né. Eles mensuram experimentalmente quanto é que é o valor dessa energia cinética, basicamente é o valor da energia mecânica da alfa, né, e eles comparam com o potencial repulsivo coulombiano, e uma coisa interessante, que era mostrado isso nos anos 28, né, é que essas energias da alfa eram menores que os valores da energia potencial repulsiva coulombiana, certo? O valor máximo, que é quando quando a distância R é igual ao raio do núcleo, mas também para qualquer valores maiores que o raio do núcleo, né? Sistematicamente, o valor da energia da alfa fora desses núcleos é maior é menor que a altura de barreira coulombiana. Tá? Isso do ponto de vista clássico não pode acontecer, né? Ou seja, a alfa estaria passando de uma região classicamente permitida para uma região classicamente proibida, né? Lembrando que quando valores da energia potencial é maior que a energia mecânica, essas regiões, classicamente a partícula teria energia cinética negativa, ou seja, regiões proibidas classicamente, né? É o que acontece com as alfas, né? As alfas, do ponto de vista da mecânica clássica, elas são emitidas com energia mecânica que são menores que a barreira de potencial, que ela está submetida imediatamente quando ela sai do núcleo, né? Sai do núcleo, né? Então, não tem explicação clássica por que uma alfa é emitida. Obviamente, no modelo do Gamov, essa passagem, né, de dentro para fora do núcleo pai é dado por tunelamento quântico, né? Certo? Ou seja, o tunelamento pela uma barreira de potencial. E a constante de decaimento associada ao decaimento alfa vai ser proporcional ao coeficiente de transmissão, que a gente pode calcular, né? E a frequência de chegada na barreira. Então não basta, o lambda não é, ou seja, a constante de decaimento não é basicamente só a proporcional ao coeficiente de transmissão, mas também a alfa tem que chegar, né, na, na interface com a barreira para poder ser tunelada, né? Então tem duas quantidades que entram no cálculo da constante de decaimento. Claro que isso aí, o cálculo específico do coeficiente de transmissão, caso realístico, né? E o cálculo da constante de decaimento, no caso do decaimento alfa, vocês vão ver isso na física do século 20A, física do século 20B, no semestre que vem, porque vocês vão ver física de partículas e especificamente vocês vão analisar os decaimentos radioativos, né? Os três tipos de decaimento e qual é que são os modelos teóricos, né, para cada um desses tipos de decaimento. Então, vocês vão analisar decaimento alfa e vocês vão obter quanto é que é a constante de decaimento por decaimento alfa. Né? Mas aqui claramente eu consigo antecipar que ele vai ser proporcional ao coeficiente de transmissão e também a frequência de chegada na barreira. Lembrando que a alfa está quase livre dentro da barreira, né? Só que eu só vou dar o detalhe para vocês de qual é que é o potencial, a função energia potencial U, né? U de R, que a partícula alfa sente, né? Na interação com o núcleo pi. Aqui está a distância radial entre o centro do núcleo pi e a partícula alfa, né? Como eu estava comentando para vocês, quando a partícula está dentro, a partícula alfa está preformada dentro do núcleo, né? Basicamente a energia potencial, como função da distância radial, né? Basicamente pode ser aproximada por um poço de potencial, tá? Basicamente está sujeito, a partícula alfa está sujeita a um potencial negativo confinante, basicamente constante, né? Um valor constante, menos o zero, e negativo, certo? Basicamente isso é um modelo bem chinfrim para o potencial confinante nuclear, né? Então, vale o zero negativo, certo? Isso dentro do núcleo pi, né? Onde ela está pré-formada. Quando ela vai saindo para fora do núcleo, automaticamente é ligado ao potencial coulombiano repulsivo, que cai sobre com a dependência de 1 sobre a distância radial. Né? Acabei de mostrar aqui que a função de energia potencial cai com 1 sobre R quando eu tenho interação entre o núcleo pi e a partícula alfa para raios, para distâncias radiais maiores que o raio do núcleo pi. Estou chamando de Rn aqui, tá? Então aqui para fora do núcleo, a interação da alfa com o núcleo pi deixa de ser confinante e começa a ser repulsivo coulombiano, tá? Que tem essa forma aqui que cai com 1 sobre R. Lembrando que a energia mecânica da alfa é sabida, é medido experimentalmente, e interessante que o valor da energia mecânica, ou de cinética da alfa, né, emitida,
é muito menor, para a maior parte do tempo, para a maior parte das distâncias radiais, muito menor que o máximo do potencial coulombiano e também para alguns valores para distâncias grandes aqui entre o centro do núcleo emissor e a partícula alfa. Tá? Então aqui no caso, a partícula alfa vai tunelar por uma barreira de potencial que não é basicamente constante, a barreira de potencial é variável. Né? Isso introduz uma primeira dificuldade, né, no cálculo do coeficiente de transmissão. A gente teria que aprender como é que eu calculo o coeficiente de transmissão quando a minha barreira de potencial não é retangular, né, mas sim variável. Tá? Obviamente eu não vou entrar em detalhes, que não é o objetivo nosso aqui, né, mas em mecânica quântica a gente consegue usar técnicas, por exemplo, técnicas perturbativas, que é a aproximação WKB, né, a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é o coeficiente de transmissão numa barreira que não é constante, ou seja, uma barreira de potencial que depende da distância. Tá? A gente sabe calcular isso completamente em mecânica quântica, mas aqui no caso, é só para entender, para vocês entenderem que tipo de potenciais, que tipo de potenciais a alfa está submetida, né? Dentro do núcleo π, constante, negativa, basicamente um poço, né, de potencial, e fora, barreira coulombiana com valor da energia da alfa, energia mecânica do sistema, na maior parte do tempo menor que o máximo da energia potencial coulombiana repulsiva, certo? Então tem que tunelar. Claramente eu tenho um tunelamento quântico, né? Aqui eu só vou estimar para vocês quanto é que seria o coeficiente de transmissão. Obviamente não vou fazer o caso realístico, né? O caso realístico é um pouco mais complicado de fazer, mas eu vou fazer o caso aproximado, onde eu vou calcular o coeficiente de transmissão usando as nossas expressões para o potencial, para a barreira de potencial retangular. Né? Então aqui eu vou calcular quanto é que é o coeficiente de transmissão T para alfa emitida pelo polônio 212. O polônio 212 é um núcleo instável que também emite alfas. Tá? Lembrando que, em geral, são núcleos pesados, né, que emitem partículas alfas. Né? O valor máximo do potencial repulsivo é 26,4 MeV. Seria este valor aqui, né? Quando a distância radial é igual ao raio do núcleo, basicamente, do polônio 212, a gente tem o valor máximo da energia potencial coulombiana repulsiva, tá? Então, o pico aqui do potencial coulombiano, que é esse valor aqui, né? É sabido, né? É 26,4 MeVs, né? Megaelectrovolts. E a largura aqui da nossa barreira, que eu vou assumir isso como sendo retangular, é de 17,9, ou seja, 18, né? 18 femtometros, tá? Basicamente, essa largura A é essa distância aqui, ó. Tá? Que são os valores, né, onde a energia mecânica é menor que a função energia potencial, tá? Então, a largura A é basicamente essa distância aqui, ó, tá? Entre o raio do núcleo π e a distância radial correspondente, onde eu tenho a igualdade entre a energia mecânica da alfa e a função energia potencial coulombiana repulsiva. Tá? Basicamente este nos dá o valor de A, ou seja, da largura da nossa barreira simplificada aqui. Tá? Basicamente esses são os valores. A energia da alfa dentro e fora do núcleo, né? Isso é medido experimentalmente, né? Qual é, que é o valor da energia que as alfa tem no caso da emissão pelo polônio 212. A energia das alfas são dessa ordem, né? Na ordem de 9 megaelectrovolts. Então, eu sei que a energia mecânica das alfas emitidas no polônio 212 são na ordem de 9 MeV, né? 9 MeVs. O máximo da energia potencial colombiana repulsiva é 26,4 MeV e a largura, né, eu estou assumindo de ser da ordem de 18 femtometros. Né? Eu vou assumir então que o potencial, a nossa barreira de potencial não cai com 1 sobre R, mas sim é retangular. Obviamente eu tenho que dizer quanto é que é a altura da minha barreira retangular, né? Aqui eu vou assumir que a altura, o zero da minha barreira retangular é a metade do valor máximo do potencial colombiano repulsivo. Né? Então eu vou usar os valores médios daqui para cá para obter quanto é que é a altura aqui do meu potencial U0, nesse caso simplificado. Tá? Então a gente sabe que o U0 basicamente vai ser a metade
de 26,4 MeV. Tá? Com essas três quantidades, né, a altura do potencial, metade do 26,4 MeV, a energia das alfas e a largura da barreira, que é 17,9 femtometro, a gente vai calcular qual é que seria, então, o coeficiente de transmissão da alfa para esse tipo de potencial coulombiano. Né? Eu estou aproximando de maneira grosseira como sendo um potencial retangular. Né? Lembrando que no caso realístico, a barreira não é constante, né? A barreira é coulombiana caindo com 1 sobre R. Né? Bom, como eu estava falando para vocês, então a nossa altura da barreira retangular, o zero, vai ser a metade do 26,4 electrovolts, né? Isso vai dar 13,2, né? 13,2 MeVs, né? Lembrando que um femtometro é 10 a menos 15 metros, né? Se eu escrever um femtometro em angstrom, isso é 10 a menos 5, né? Angstrom, né? E lembrando que a energia de repouso da alfa, né? Basicamente é 4 vezes a energia de repouso de um próton. Lembrando que uma alfa é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, então basicamente a massa dela é 4 vezes a massa de um próton. Lembrando que a massa do nêutron e a massa do próton são muito parecidas, né? Muito, muito, muito parecidas. O nêutron é um pouquinho só mais massivo que o próton. Então, num cálculo numérico aqui, eu vou assumir que a massa da alfa é 4 vezes a massa do próton. Bom, para calcular o coeficiente de transmissão, preciso saber quanto é que é o número de onda da alfa dentro da barreira, né? Ou seja, o K'. Né? Lembrando que a gente, para calcular o K', a gente precisa saber quanto é que é a diferença entre a altura da barreira retangular e a energia da alfa, né? A energia mecânica da alfa, né? A energia de repouso da partícula que está tunelando, que no caso é uma alfa, não um elétron, né? E, claro, as constantes H cortado C. Então, aqui eu estou substituindo explicitamente a expressão do número de onda, né, dentro da barreira, assumindo que a barreira, que a alfa está submetida a uma barreira retangular, né, com altura U0 e largura A, certo? Então, o K', aqui eu tenho duas vezes, dentro da raiz quadrada, né, tenho duas vezes a energia de repouso da alfa, que é basicamente 4 vezes a energia de repouso do próton, né? A energia de repouso do próton, eu vou colocar tudo em unidade de MeV, tá? Mega electrovolts, tá? A energia de repouso do próton é 938 MeV, certo? A diferença entre o zero e o E é 13,2 MeV, que é a altura da barreira, menos a energia mecânica da alfa, que é 8,78 MeV, dividido por H cortado C ao quadrado, com o H cortado C escrito em unidades de angstrom, mas em unidades de mega electrovolts. Né? Seria 1973 electrovolts angstrom, mas eu transformo o electrovolt em unidades de mega electrovolts. Então, 1993 vai virar 1.973 10 a menos 3 mega electrovolts. Né? Por isso eu tenho o cancelamento dos mega electrovolts em cima e embaixo. E eu tenho o número de onda dentro da barreira, para essa alfa, né? É 9,23 10 na 4 inverso de angstrom, ou em unidades de femtometro, né? Em unidades de femtometro, isso é 0,923 inverso de femtometro. Tá? Isso é o número de onda da partícula, da alfa, dentro da barreira. Tá? Multiplicamos por A para saber quanto é que é o produto K', justamente para a gente verificar se eu posso usar a expressão aproximada para coeficiente de transmissão. Então, no caso da alfa, o produto K' é o número de onda, que é o 0,923 inverso de femtometro, multiplicado pela largura da nossa barreira, que a gente assumiu vai ser 17,9 femtometro. Esse produto K', dá 16,5, que é muito maior que 1. É muito maior que 1. E aí a gente pode usar, então, a expressão aproximada para o coeficiente de transmissão, que foi aquele que eu mostrei no início da aula. Né? O coeficiente de transmissão para o caso onde K' é muito maior que 1, é aproximadamente exponencial, né, decrescente na largura da barreira, né, a menos dos coeficientes que vão na frente dessa exponencial. Né. Então, na expressão aproximada, o coeficiente de transmissão é 16, razão E sobre o zero, 1 menos razão sobre o zero, exponencial E na menos 2 multiplicado pelo produto K', né. Lembrando que no nosso caso, E sobre o zero explicitamente é 0,665, né, porque a energia da alfa é o 8,78 MeV e a altura da barreira é 13,2 MeV. Então, essa razão E sobre o zero é da ordem 0,7. Né? Substituindo isso, esse fator que está na frente da exponencial vira 3,56 e a exponencial é E na menos 33, né? Porque a gente tem 2 vezes 16,5, então isso é E na menos 33. Isso nos dá uma probabilidade de transmissão da alfa
nesta barreira do polônio, né, 212, né, que é da ordem 10 a menos 14. Lembrando que a constante de decaimento, né, é proporcional a esse coeficiente, né, ao coeficiente de transmissão, mas também a frequência de chegada na barreira, certo? Que é basicamente a divisão da velocidade da alfa dentro do núcleo dividido por o raio, a, o raio desse núcleo, né? Com isso a gente consegue obter a frequência em Hertz associada à frequência de chegada da alfa na barreira. O que eu estou falando de, de frequência de chegada da partícula alfa na barreira é que, se vocês lembrarem, dentro da alfa ela está livre, quase livre, né? Perdão. Dentro do núcleo, que é essa região aqui, ó, a partícula alfa está quase livre dentro do núcleo. Ou seja, ela está fervilhando, tá? Ela está livre ali dentro, né? E com isso, obviamente, ela está com uma certa probabilidade, com uma certa frequência, ela chega aqui eu vou chamar de porta da barreira de potencial, ou seja, o início da barreira de potencial. Isso nos dá, então, a frequência de chegada na barreira. E eu só estou adiantando para vocês que essa frequência de chegada na barreira basicamente é a velocidade da alfa aqui dentro, né, dividido pelo raio. Lembra que quando eu divido a velocidade por comprimento, ou seja, a velocidade da alfa aqui dentro e o comprimento, ou seja, o raio do núcleo onde ela está confinada, basicamente isso vai dar uma quantidade que tem unidades de inverso de tempo, que é a frequência, né? Que é a frequência de chegada na barreira. Tá? Então, a constante de decaimento é o produto do T com a frequência de chegada. Eu não vou entrar em detalhe, a frequência de chegada na barreira é muito alta, tá? Com isso eu contrabalanço esse número pequeno, 10 na menos 14 aqui, tá? Mas basicamente aqui eu só estou usando um exemplo realístico de decaimento alfa para a gente calcular numericamente o valor do coeficiente de transmissão, né? Especificamente para esse caso nosso aqui, a ordem de grandeza é 10 a menos 14, 10 a menos 14 o valor do T, né? Se eu usar valores realísticos para o potencial, né, colombiano, que cai com 1 sobre R, a gente tem um coeficiente de transmissão que é muito maior que esse daqui, né? Muito maior que esse daqui que a gente calculou, né? Eu troco então 10 a menos 14 por algo que é muito maior que esse valor, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe no caso específico, realístico, de uma barreira de potencial que não é constante, né? Só para usar esse exemplo do modelo do Gamow, né? Para mostrar que a gente é capaz, em mecânica quântica, obter as probabilidades de transmissão ou de tunelamento, né? Para diferentes tipos de objetos. No caso aqui, partículas alfa que estão pré-formadas, né? Confinadas inicialmente dentro do núcleo e são emitidas, né? Passam por uma barreira de potencial, que é uma barreira de potencial colombiano que depende da distância, né? Variável com a distância. Eu não comentei, mas acho que eu até se escrevi aqui, na aula passada eu comentei, né? A fusão nuclear, o processo é justamente o mesmo, né? Só que o processo é invertido, né? Na fusão nuclear, por exemplo, ou mesmo na fusão, no espalhamento alfa, né? Alfa núcleo, né? Eu tô vindo de fora com um alfa, ou com um próton, por exemplo, né? E ele vai fundir com outro núcleo, né? E para fazer essa fusão, eu preciso vencer de novo uma barreira de potencial colombiana e entrar para dentro do núcleo onde o potencial é um potencial confinante. Então, no caso da fusão nuclear, o processo é o inverso daqui do decaimento alfa, né? No decaimento alfa, a partícula está pré-formada dentro do núcleo e passa pela barreira de potencial colombiana e é emitida para fora livre, né? Vai ser emitida para fora livre com uma determinada energia cinética. No caso da fusão nuclear, eu tenho uma partícula carregada, né? Que inicialmente ela tem então uma barreira de potencial colombiana que cresce com a proximidade dessas duas partículas carregadas. Se a energia potencial é suficiente, né? Ou seja, a energia original de um dos núcleos é suficiente para eu chegar muito próximo, né, da superfície do outro núcleo, né, e passar essa barreira colombiana, eu vou ter ligamento, né, eu vou conseguir ter esses dois núcleos ligados, formando um núcleo maior, que é o processo de fusão nuclear, né. Então, o processo de fusão, no caso, é o contrário que o decaimento alfa, né. Eu tenho a passagem de fora para dentro, né, ou seja, eu tunelo de fora para dentro de um determinado núcleo, né, enquanto na alfa a gente tunela de dentro para fora do núcleo pai.
mas o procedimento é exatamente o mesmo e a gente pode calcular em mecânica quântica também qual é que é a probabilidade de fusão nuclear de um determinado conjunto de núcleos iniciais, por exemplo, próton-próton, né? Fusão próton-próton no Sol, por exemplo. A gente consegue calcular a coeficiente de transmissão, ou tunelamento, né? Probabilidade de tunelamento. Com isso encerra a primeira metade da aula, vou para a segunda metade da aula, como eu estava comentando, né? O primeiro exemplo de potencial confinante, né? Que é o potencial chamado poço infinito de potencial, tá? Então aqui eu vou começar a introduzir qual é que é a consequência para as funções de onda e para os níveis de energia, ou para a energia da partícula, quando ela está sujeita a um potencial que é confinante, tá? Que é o famoso poço de potencial infinito. O poço de potencial infinito é o caso particular de um poço de potencial finito, tá? Eu já vou entender, vou mostrar para vocês o que é os dois casos, né? Aqui no caso do poço de potencial infinito, consegue entender o que está acontecendo com a função energia potencial. Então, para o poço de potencial infinito, a função energia potencial tem este comportamento, né? Com as distâncias x, né? Dentro de uma determinada região de confinamento que é simétrica em torno da origem, né? Então, x igual a zero é a origem. Tem uma região espacial que é entre menos a sobre 2 e mais a sobre 2. Certo? Existe uma região espacial finita de tamanho a, tá? Onde o potencial que a partícula está submetida é nula, certo? Então, eu tenho um lugar aí, uma região espacial, onde é o meu potencial, a energia potencial é zero. Ou seja, a partícula está livre, né? Completamente livre, né? Sem potencial atuante, ou seja, dentro dessa região espacial aqui, tá? E fora dessa região espacial entre menos a sobre 2 e mais a sobre 2, a energia potencial é infinita, mais infinito, tanto à esquerda de menos a sobre 2 quanto à direita de mais a sobre 2. Isso define formalmente qual é, que é a expressão da função energia potencial para o posto de potencial infinito. Partícula livre sem potencial submetido dentro de uma região simétrica em torno da origem e fora desta região está submetido a um potencial infinito. Tá? Obviamente, se eu estou sujeito ao potencial infinito, não tem como a partícula sair dentro dessa região confinante. Tá? Então, o fato que eu tenho a mais infinito nos valores do potencial, da energia potencial, fora da região de confinamento, faz com que eu não consiga, nesse caso, nunca sair daí de dentro. Ou seja, um potencial completamente confinante. Né? A probabilidade de encontrar partícula fora dessa região de confinamento é zero. Isso, claro, tem consequências para as funções de onda fora da região de confinamento. Bom, se eu fosse calcular quanto é que é a função de onda da partícula nessas três regiões, né, no poço de potencial infinito de largura A, certo? Dentro do poço, a partícula está livre, né? E o número de onda ao quadrado dentro do poço deve ser é diretamente proporcional à energia da partícula livre dentro do poço. Então, sabido a energia dela, eu consigo calcular o quadrado do número de ondas. São diretamente proporcionais, né? E fora, claro, a partícula não pode existir, ou seja, não pode ser encontrada porque não tem como sair de lá, porque o campo de forças que ela está submetido não permite que ela saia lá de dentro. Né? Bom, se eu fosse resolver qual é que é a solução, né, da função de onda nessas três regiões, certo? Tá claro qual é que são as soluções. Né? Dentro da região de confinamento, né, que é entre menos a sobre 2 e mais a sobre 2, como o potencial é nulo, a gente já sabe a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Né? A gente fez várias vezes isso, né, nas últimas aulas. Né? Quando eu estou com potencial nulo, a solução da equação de Schrödinger é a solução geral para a partícula livre. Né? Ou seja, é uma superposição de ondas planas, né? Uma onda plana andando para a direita, uma onda plana andando para a esquerda, com o número de onda k. Esse número de onda k é diretamente proporcional à energia, né? Ou o quadrado desse número de onda é proporcional diretamente à energia da partícula. Bom, como o potencial é infinito fora, eu não tenho probabilidade nenhuma de encontrar, probabilidade zero de encontrar a partícula fora. Ela não consegue sair dali de dentro de nenhuma maneira física. Né? Ou seja, a função de onda fora da região de confinamento deve ser zero. Ou seja, a minha densidade de probabilidade associada à partícula fora da região de confinamento tem que ser zero, certo? Então, as funções de onda são conhecidas, tanto dentro da região de confinamento quanto fora da região de confinamento.
ondas planas dentro da região de confinamento e 0 para a função de onda fora. Obviamente, dentro da superposição de ondas planas, a gente tem que determinar quem são os coeficientes AB, né? Que lá nas nossas aulas anteriores, o A estava associado com a onda incidente e B estava associado com a onda refletida, né? Aqui, claro, tem a mesma interpretação, mas a princípio, a gente, para os casos físicos, né, a gente tem que determinar quanto é que valem esses dois coeficientes, né, o A e o B, se a gente quer determinar completamente qual é que é o valor da função de onda para todo x, né? Então, tem que determinar quanto é que é A e quanto é que é B. Lembrando que essa superposição de ondas planas, se a gente usar a forma de Euler, né, a gente pode escrever isso como uma superposição de funções trigonométricas, né? A função φ de x dentro da região de confinamento, basicamente uma superposição de cossenos e senos, cujo argumento é kx, né? O número de onda k dentro da região de confinamento. Bom, feito isso, né? Entendido isso, eu vou agora tentar determinar, usando as condições de continuidade, né? Lembrando que a função de onda tem que obedecer continuidade nas regiões de interface, né? Ou regiões de descontinuidade da função energia potencial. A função energia potencial tem dois valores de x onde ela tem descontinuidade, né? Na região, no x igual a menos a sobre 2 e mais a sobre 2, né? Lembrando que a função de onda tem que ser uma função contínua, ou seja, os valores da função de onda e sua derivada primeira são bem comportados, né? Mesmo nas regiões de interface, nas regiões de descontinuidade da função energia potencial. Né? Bom, a descontinuidade da função de onda vai impor, né, que a função de onda calculada em x igual a mais a sobre 2 é igual a zero. A gente já mostrou aqui explicitamente, né? Os valores da função de onda tem que ser zero quando x é mais ou menos a sobre 2. Né? Essa condição de fronteira ou de contorno, né, vai nos levar, como eu vou mostrar daqui a pouco, na a quantização da energia da partícula confinada. Isso é um caso muito particular, mas em geral, quando a gente está com uma partícula sujeita a um potencial confinante, uma das consequências é a quantização dos níveis de energia para essa partícula confinada. Por exemplo, aqui o primeiro caso do poço infinito. Né? Ah, apesar que o valor da função de onda ser nula na região de interface, a derivada primeira na região de interface não pode ser nula. Tá? Por quê? Já vou mostrar daqui a pouco. A derivada primeira. Lembra que como é que a gente faz as imposições da questão da continuidade, né? A função de onda tem que ser igual nas regiões de interface, né? E as derivadas primeiras também têm que ser iguais nas regiões de interface, justamente para a gente não ter pulos, né? Não ter descontinuidades na função de onda fina. Mas nesse caso aqui do poço infinito, né? A derivada primeira não vai poder ser nula, né? Nesses extremos, né? Porque senão os nossos coeficientes A e B da solução vão ser ambos nulos e isso vai levar, por consequência, né, que a função de onda é nula dentro do poço, que não é uma solução aceitável, né, no nosso caso. Mas lembrando, a função de onda tem essa forma dentro do poço, é nula fora. Aqui eu estou calculando explicitamente quanto é que é o valor da derivada, né? Ou eu estou calculando quanto é que é o filinha, né? Filinha de x dentro do poço, né? Filinha de x basicamente é a derivada das ondas planas, né? Soluções de onda plana, basicamente essa superposição aqui. Né? Bom, se eu impor as condições de continuidade que a gente estava usando nas últimas aulas, né? Que é, por exemplo, vamos tomar uma das regiões de interface que é a região de interface x igual a mais a sobre 2. Se a gente for impor as condições de continuidade, como a gente fez nas aulas anteriores, né? A primeira condição que a gente teria que impor na região de descontinuidade x igual a sobre 2 seria essa daqui, né? A função de onda fora calculada em x igual a sobre 2 tem que ser igual à função de onda dentro calculada em x igual a mais a sobre 2. Lembrando que fora a função de onda é nula, né? E dentro ela tem a cara de ondas planas, né? Ondas planas, claro, com x igual a mais a sobre 2, quando eu substituo x igual a mais a sobre 2 na solução de onda plana, essa daqui, né? Vou obter esta condição aqui, ó. 0 é igual a esta função dos números de onda e dos coeficientes AB. Se a gente repetir o que a gente estava fazendo anteriormente, também eu teria que impor esta condição aqui, né? A derivada da função de onda nessa região de interface que é
x igual a mais a sobre 2, teria que obedecer essa condição, né? A derivada da função de onda fora, calculada em x igual a sobre 2, tem que ser igual a derivada da função de onda dentro do poço, né? Igual, em x igual a sobre 2. As derivadas têm que ser emendadas, né? Tem que ter o mesmo valor na região de interface, por exemplo, x igual a mais a sobre 2. Isso nos dá uma outra condição, que é essa daqui, né? A derivada da função de onda fora é zero, porque a própria função de onda é nula, então a derivada de zero é zero, né? E a derivada da função de onda dentro, calculado quando x é mais a sobre 2, nos dá essa outra condição aqui, né? Tá claro que se eu impor essas duas condições para a continuidade da derivada e da própria função nesta nesta posição de descontinuidade da energia potencial, né, que é uma delas, né, x igual a mais a sobre 2, as condições de continuidade vão impor, você consegue ver daqui, né? Se eu somar essas duas, se eu somar e subtrair essas duas equações, né, eu vou mostrar claramente, né, que os coeficientes a e b, ambos, né, por exemplo, se eu somar, eu mostro que 2a é igual a zero, né? Se eu subtrair essas duas equações, eu consigo mostrar que 2b é igual a zero, ou seja, a e b são ambos nulos, né? Certo? Que daria, no caso, a função de onda zero também dentro do poço, que não faz sentido, né? Então, para resolver o valor dos coeficientes a e b, que são os coeficientes que aparecem na função de onda dentro do poço, eu não vou poder usar as condições de fronteira que a gente estava usando anteriormente, né? Eu vou ter que usar outro tipo de procedimento. Como mostrei aqui explicitamente, se a gente usar o procedimento usual, os dois coeficientes vão ser nulos, né? E aí a gente não faz sentido, né? A partícula teria a função de onda nula, ou seja, nenhuma probabilidade de ela ser encontrada dentro do poço, onde a gente já sabe que ela está lá dentro, né? Então a função de onda tem que ser não nula, ou a função de onda ao quadrado tem que ser não nula. Dentro do poço, obviamente. A partícula está lá dentro, com certeza. Está livre lá dentro. Então, como é que a gente vai obter os coeficientes A e B sem ser essa solução trivial aqui, né? A gente vai determinar os dois coeficientes utilizando as condições de fronteira, né? Não, não, não com uma das condições de fronteira, mas usando as duas, né? As duas regiões de fronteira, né? X igual a mais ou menos A sobre 2 para a função de onda. Então, a condição que eu vou utilizar para determinar os coeficientes A e B vai ser esta daqui, tá? Eu vou usar as duas regiões de interface, tá? As duas regiões de interface. Por exemplo, lembrando que a derivada primeira eu não vou usar, né? Eu vou usar apenas a função de onda mesmo, né? Nas duas regiões de interface. Então, a primeira condição que eu vou impor é que a função de onda fora e dentro, na região de interface x igual a mais a sobre 2 tem que ser igual, né? Certo? As funções de onda tem que linkar, né? Tem que ser a mesma no limite fora e dentro, quando eu estou na região de interface, x igual a mais a sobre 2. Né? Com isso, eu tenho esta condição aqui. Obviamente, aqui eu estou usando a função de onda dentro como sendo uma superposição de funções cosseno e seno de Cauchy. Tá? Então, essa primeira condição aqui, nessa primeira região de fronteira, nos dá essa condição aqui que envolve os coeficientes A e B, mas também funções trigonométricas dos números de onda K multiplicado pela largura do poço de potencial infinito, que é a largura A. Né? A outra condição de fronteira é essa daqui, agora com a região, o ponto, né, de descontinuidade da energia potencial, que é x igual a menos A sobre 2. A segunda condição é que a função de onda, não a derivada, mas a função de onda fora e dentro do potencial, né, fora e dentro da região de confinamento, agora em x igual a menos A sobre 2, tem que ser iguais. Né? Com isso eu tenho uma segunda condição, né, que envolve os coeficientes A e B e os números de onda. Obviamente, quando na região dentro, né, quando x é igual a menos A sobre 2, quando eu substituo x igual a menos A sobre 2, na minha solução dentro da barreira, né, dentro do poço, né, a função cosseno ela é uma função par. Então, quando x é menos A sobre 2, isso é igual ao cosseno de k multiplicado por A sobre 2. Mas a função seno é ímpar, né? Então, quando eu coloco x igual a menos A sobre 2 aqui, eu tenho um sinal menos que sai para fora devido ao caráter de função ímpar da função seno. Então, vejam bem, quando a gente usa as duas condições para a função de onda, e não a derivada, né? A gente obtém duas equações, né?
que envolve os dois coeficientes e os números de onda. E claro, tem uma diferença de sinal, né? Quando a gente troca, né, a região de interface, certo? Se eu somar e subtrair essas duas condições de fronteira, né, que tem que ser satisfeitas simultaneamente, esse é o detalhe, né? Essas duas condições de fronteira têm que ser satisfeitas simultaneamente, tá? Então, se eu somar e subtrair essas duas equações, eu consigo mostrar que essas duas equações equivalem a essas seguintes duas condições, né? Se eu somar, claro, eu vou ter a cosseno de k sobre 2 igual a zero. Tá? Essa é a primeira condição. Se eu subtrair essas duas equações, eu vou obter que b seno de k sobre 2 é zero. Ou seja, essas duas condições aqui são equivalentes às duas condições de fronteira originais, que têm que ser satisfeitas simultaneamente. Tá? Então, tem que satisfazer essas duas condições aqui simultaneamente. Lembrando que a solução trivial, né, não pode ser utilizada, né? Se A e B são ambas nulas. Lembrando, a solução trivial seria, para obedecer essa equação aqui, essas duas condições aqui, bastaria que os dois coeficientes A e B fossem ambos nulos, né? Certo? Mas claro, essa seria a solução trivial que satisfaz essas duas condições, mas essa condição trivial nos daria que a função de onda é nula dentro do poço, né? Porque o A e o B nulos, né, nos dão função de onda nula dentro do poço, ou seja, sem probabilidade de encontrar partícula dentro do poço. Então a gente não pode utilizar a solução trivial. A gente vai ter que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo, sem utilizar a condição trivial, a condição simples de A igual a B igual a zero. Então, para satisfazer ao mesmo tempo essas duas condições e não anular ambos os coeficientes, a gente tem duas opções, tá? Uma delas é botar b igual a zero, e aí a gente já satisfaz essa segunda equação, né? E impor que o cosseno de k sobre 2 seja zero, mas com a diferente de zero, certo? Com isso a gente consegue satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, e a gente tem um dos coeficientes, pelo menos, não nulo. Então, por exemplo, o coeficiente A é diferente de zero, B é zero, e o cosseno de K sobre 2 é nulo. Com isso, com esta condição aqui, a gente obedece essas duas condições anteriores. A outra opção possível é colocar o B diferente de zero, né? E colocar o A igual a zero, né? Colocar igual a zero, a gente obedece a primeira equação, e com B diferente de zero, a gente vai ter que impor que o seno, que aqui está acompanhando o B, né? Seno de K sobre 2 seja nulo. Então, eu tenho duas opções que tem que ser satisfeitas simultaneamente, né? Para que essas duas condições aqui, que vêm das condições de fronteira, sejam obedecidas simultaneamente. Então, a gente vai ter que ver como é que são as soluções, né, possíveis e os níveis de energia nessas duas opções. Essas duas opções que têm que ser satisfeitas simultaneamente. Vamos começar com a primeira condição, que é B igual a zero e A diferente de zero. Tá? Se B igual a zero, a função de onda dentro do poço basicamente é cossenoidal. Né? Lembrando que dentro do poço, a solução da função de onda é uma superposição de senos e cossenos. Né? Se se B é zero, a solução φ de x é a cosseno de kx, né? Basicamente. A cosseno de kx, e claro, cosseno de k sobre 2, né, tem que ser zero. Tá? Então, a gente sabe que para essa primeira condição, a forma funcional da função de onda é essa daqui, né? A cosseno de kx. E também, além disso, né, a gente tem que satisfazer cosseno de k sobre 2 zero. Para isso acontecer, né, obviamente, k sobre 2 tem que ser múltiplos inteiros ímpares de π sobre 2, né? Então, k a sobre 2, para o cosseno ser nulo, tem que ser múltiplos ímpares de π sobre 2. Posto de outra forma, isso implica então que Ka tem que ser múltiplos ímpares, né, de π, exatamente. Né? Ka sobre 2 igual a nπ sobre 2, isso nos dá Ka igual a nπ. Essa condição que eu impus, né, para satisfazer as condições de fronteira, uma delas, né, impõe automaticamente uma quantização dos números de onda. Dá para ver claramente aqui que os números de onda K, né, não são únicos, né? Para cada valor inteiro ímpar
a n igual a 1, do 3, 5 e assim por diante, eu vou ter um valor distinto para o número de onda. Então eu tenho uma das consequências de usar uma condição de fronteira que advém num confinamento de uma partícula, no caso unidimensional, né, é a quantização dos números de onda dessa partícula dentro do poço infinito, certo? Os números de onda são quantizados, né, em números inteiros ímpares da razão π sobre A, onde A é a largura da barreira, onde as funções de onda são cossenoidais para essa primeira condição que a gente está analisando, certo? E significa que se para cada... Lembrando, a função de onda depende de cosseno de kx, mas eu tenho vários k's possíveis. Na verdade, eu tenho infinitos k's possíveis, ou seja, eu tenho infinitos n's ímpares possíveis, né? E significa que eu não tenho uma única função de onda para esta condição ser obedecida, né? Eu tenho um conjunto de funções de onda que tem forma an cosseno de knx. Obviamente, o k é subscrito aqui, né? Ou seja, para cada k desses, né, para cada kzinho desses quantizado, eu vou ter uma função de onda que tem forma an cosseno de knx, tá? Que tem que ser apropriadamente normalizadas, né? Cada uma dessas funções de onda, para cada um desses valores quantizados de k, tem que ser normalizadas corretamente, ou seja, como é que eu normalizo uma função de onda, né? Quando eu integro o quadrado dessa função de onda, o módulo quadrado dessa função de onda, e integro sobre todo o x possível, que no caso aqui o x da integração é a região de confinamento, né, x entre menos a sobre 2 e mais a sobre 2, isso vai nos ajudar a obter a normalização da função de onda, né? No caso dessa primeira condição, a função de onda é cossenoidal com normalização a n. Quando a gente toma o módulo quadrado dessa função de onda, a gente vai ter, então, dentro da integral, módulo de an ao quadrado multiplicado por cosseno quadrado de knx, né? Obviamente, isso tem que ser 1, né? Lembrando que a integral sobre todo x do psi quadrado tem que ser 1, que é a condição de probabilidade total sendo 100%, né? Com isso, com esta condição da normalização, a gente consegue obter quem são os ANs, né? Então, lembrando, em calcular quanto é que a integral definida de x igual a menos a sobre 2 até mais a sobre 2 do cosseno quadrado de knx, a gente consegue obter quanto é que vale a normalização. Ou seja, o resultado dessa integral aqui, né? Basicamente a gente tem então o módulo quadrado dos coeficientes de normalização AN multiplicado pelo resultado da integral do cosseno ao quadrado de knx, que está aqui explícito. E isso tem que ser igual, isso é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Né? Vejam bem que quando a gente substitui, né, os limites de integração aqui na solução da integração, né? Ou seja, quando a gente substitui o x é igual a mais ou menos a sobre 2, o produto knx vai dar exatamente mais ou menos nπ sobre 2, que vai nos dar lembrando que o n é ímpar, né? Nos dá zero para os valores de cosseno de knx quando a gente substitui os limites de integração em x. Então, quando eu substituo knx nos limites de integração, obviamente esse segundo termo é nulo, e obviamente só vai interessando o resultado da integração este primeiro termo aqui, né, que é basicamente dependente só dos limites de integração, né. Basicamente vai dar A, né, A sobre 2, o resultado da substituição dos limites de integração, né. Ou seja, o resultado dessa integral, na verdade, no final das contas, dá A sobre 2, né. Então eu tenho a módulo de A quadrado, os ANs ao quadrado, multiplicado por A sobre 2, que é o resultado da integração. Isso é igual a 1 para a condição de autonormalização, e aí automaticamente a gente tem os valores dos coeficientes A, N, que normalizam as funções de onda cossenoidais, né? Que é a primeira condição que a gente está analisando. Quando os N são ímpares, né? Quando os N são ímpares, né? Os AN são dados por raiz quadrada de 2 sobre A, que não depende de N. Então, a normalização dessas funções de onda não depende de N. Então, para N's ímpares, né, N1, 3, 5 e assim por diante, a gente sabe qual é, que é a solução da função de onda dentro do poço, né? São cossenoidais, né, onde os números de onda estão quantizados na forma Nπ sobre A, né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é o Kn, né? O Kn é Nπ sobre A, né? E as normalizações são todas iguais, né? Raiz quadrada de 2 sobre A, tá? Então, para N's ímpares, na quantização dos números de onda dentro do poço, as funções de onda, na verdade, são um conjunto de funções de onda, né? Φn's, né? Uma função de onda cossenoidal, né? Atrás de outra função de onda cossenoidal, dado o n ímpar, tá?
Se eu fizer o mesmo procedimento para a segunda quantização, que é a segunda condição, onde A tem que ser zero e seno de K tem que ser zero, onde só o B não nulo, as funções de onda, nesse segundo caso, né, com A igual a zero, tem a solução senoidais, né? Senoidais, e a condição, além de A ser zero, é as funções são senoidais, as funções de onda são senoidais, e a condição que o seno de K sobre 2 ser zero significa que K sobre 2 tem que ser múltiplos pares de π sobre 2. Né? Ou seja, a segunda condição aqui nos dá que a Ka tem que ser n sobre π, né? E a gente consegue mostrar explicitamente qual é que é o resultado para os casos onde o n é par, que é as soluções associadas a essa segunda condição aqui que tem que ser satisfeita ao mesmo tempo. Lembrando que ambas essas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Se a gente repetir o procedimento, né, as funções de onda associadas às quantizações dos números de onda, KNs, né, para Ns pares, né, 2, 4, 6 e assim por diante, tem forma senoidal, tá? Eu tenho um conjunto de funções de onda, que são as φNs, né? A normalização vai ser sempre a mesma, né? Raiz de 2 sobre A. E, claro, senos de Kn vezes x, onde Kn é esta mesma condição de quantização aqui, né? Que também é obedecida no caso do seno, né? No caso do seno também é a mesma condição. Claro que eu não coloquei aqui n igual a zero, porque para n igual a zero, a minha seno de nπ sobre ax daria a função de onda nula, que a gente não quer, né? Então a gente vai começar o menor n nas autofunções, ou nas funções de onda, começa com n ímpar igual a 1, né? Cobrindo funções cossenoidais e funções de onda senoidais, intercalando né, n's pares e n's ímpares. Lembrando, a nossa condição de quantização dos números de onda, certo? A gente acabou de mostrar que o resultado do confinamento, por consequência, né, é a quantização do número de onda da partícula confinada dentro do poço. Tá? Eu tenho Kn valores diferentes para o número de onda. Mas lembrem que o número de onda K, certo? É proporcional à raiz quadrada da energia da partícula dentro do poço, certo? Então, automaticamente, se os números de onda são quantizados, isso significa que as energias, né, também vão ser quantizadas da partícula dentro do poço. Ou seja, o quadrado dos Ks, Ns, são exatamente iguais, né, proporcionais à energia da partícula dentro do poço. Né? Obviamente aqui o número inteiro n, que pode ser par ou ímpar, né, ele vai fazer o papel do número quântico, porque ele vai fazer o papel da quantização tanto do número de onda quanto da energia, dos níveis de energia. Né? Então, o número quântico n aqui, o número inteiro n aqui faz o papel de número quântico. Né? Os comprimentos de onda de Broglie correspondente a cada um desses números de onda também são quantizados, né? Então eu vou ter distintos números comprimentos de onda de Broglie para cada K, né? Então eu tenho os lambdas n, que são 2π sobre Kn, né? 2π sobre os números de onda. Isso vai dar basicamente 2A sobre n, né? Ou seja, as funções de onda possíveis são apenas aquelas para os quais né, o comprimento de onda de Broglie vai ser um número inteiro ou semi-inteiro da largura do poço. Tá claro aqui, né? Os lambdas são valores inteiros ou semi-inteiros de A. Ou seja, 2 sobre n, quando n é ímpar, eu vou ter uma fração racional de A, e quando os n são pares, eu vou ter o número inteiro de A. Então, basicamente, uma das consequências também é que os comprimentos de onda de Broglie da partícula dentro do poço tem que ser frações racionais, no final das contas, no caso geral, né, da largura do poço, né, da largura do poço A, certo? Aqui eu elevei o quadrado de ambos os lados e usei a expressão quantizada para os números de onda. Com isso eu consigo mostrar, quando eu isolo E, né, que os níveis de energia n da partícula dentro do poço são proporcionais, claro, ao quadrado dos números de onda. E quando eu substituo os números de onda, que são nπ sobre A, a gente consegue mostrar que os níveis de energia têm esta cara, né? Eles são proporcionais a n ao quadrado, começando com n igual a 1 até infinito, né? Intercalando n's pares e ímpares, né? Lembrando que para n's pares e ímpares,
as formas funcionais das funções de onda são distintas, mas os níveis de energia são proporcionais a n quadrado. Obviamente eu tenho um menor nível, né, menor nível de energia para uma partícula confinada dentro de um poço infinito, que é associado ao n igual a 1, que é o menor n possível, né, que é justamente h cortado ao quadrado, multiplicado por π ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa da partícula, multiplicado pelo quadrado da região de confinamento. Essa expressão aqui do E1, que é o menor nível de energia de uma partícula confinada, a gente já obteve esse resultado para o menor nível, o E1, usando apenas o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, se eu confinar uma partícula em uma dimensão, cuja região de confinamento é a gente mostrou explicitamente que a menor energia média possível para a partícula, desde que a gente obedeça ao princípio de incerteza de Heisenberg, é justamente esse valor, h cortado ao quadrado, π2, 2 vezes a massa multiplicado por a largura do confinamento, da região de confinamento ao quadrado. A gente já mostrou isso, mas aqui a gente está calculando, obtendo esse resultado usando a solução da equação de Schrödinger, né, explicitamente. Mas já é um resultado conhecido nosso, o menor nível, né? Uma partícula confinada em uma dimensão. Né? Partícula livre, confinada numa região unidimensional de tamanho A, ou L, a gente chamou naquela aula antiga. Né? Lembrando que a gente não tem limite nos níveis de energia, eu começo com o E1 e depois não tem limite, porque o N vai infinito, né? A gente tem então um número infinito de níveis discretos de energia, né? Obviamente, a gente espera que quando o N é muito grande, a gente recobre, né, o caso clássico da energia da partícula dentro de uma região de confinamento livre, né, dentro de uma região de confinamento. Né. Outra coisa que a gente vê explicitamente, né, é que para cada valor de energia, para cada EN, que corresponde a um valor específico de K, né, a gente tem uma única função de onda. Né? A gente tem uma única função de onda específica. Então, para cada E, a gente tem um K específico. Lembrando que para cada I e para cada a gente fixa o N, né? Se a gente fixa o N, a gente tem uma única autofunção associada. Então, fixada o N, a gente vai ter funções cossenoidais ou senoidais, cujo argumento é nπ sobre ax. Lembrando que para cada n eu tenho argumentos distintos, tanto nos cossenos quanto nos senos. O que eu estou vendo aqui é que para cada nível de energia, que corresponde a um n distinto, eu tenho uma única autofunção associada a esse nível de energia. Certo? Isso significa, dentro da nossa terminologia, né, que eu tenho autofunções não degeneradas. Né? Lembrando que a gente discutiu isso para a partícula livre, livre mesmo, né? Quando a gente estava discutindo partícula livre, solução da partícula livre via equação de Schrödinger. Né? A gente mostrou que uma partícula livre, sem estar confinada, né, os valores da energia, né, são duplamente degeneradas, ou seja, para a mesma energia eu tenho duas funções de onda, que é a onda plana andando para a direita e a onda plana andando para a esquerda, né? E infinitamente degeneradas no caso 3D. Mas no caso 1D que a gente está analisando, se eu não confino a partícula, se eu deixo ela livre, sem confinamento, para cada energia da partícula eu tenho duas soluções particulares, né? Ou seja, duas funções de onda distintas, né? Ou seja, as minhas autofunções são duplamente degeneradas. Agora, no nosso caso, se eu confino uma partícula livre, eu não tenho mais degenerescência, ou seja, os meus estados, os autoestados de energia, as minhas autofunções, são únicas. Para cada valor de energia, eu tenho uma única autofunções, a única autofunção. Então aqui eu consigo mostrar que uma partícula confinada, no caso 1D, tá? No caso 1D, os níveis de energia ou as autofunções não são degenerados. Para cada energia, eu tenho uma única autofunção. Tá? Aqui eu estou mostrando a estrutura, né, dos níveis de energia, começando com a energia do estado fundamental, ou de ponto zero, né, que é a E1, e a partir da E1 a gente calcula todas as outras, né, para cima. Né? Todas elas são proporcionais a n quadrado multiplicado por E1. Então é 4E1, 9E1, 25E1 e assim por diante. Né? Lembrando que os EN são proporcionais ao E1 multiplicado por n ao quadrado. Mas tem um menor nível, que é o nível do estado fundamental da partícula dentro de um poço, que é o E1. O fato de eu ter uma energia mínima numa partícula confinada dentro de um poço já é sabido como sendo consequência do princípio de exclusão de
princípio de incerteza de Heisenberg, né? Aqui a gente está calculando explicitamente a partir da equação de Schrödinger, né? Obviamente, cada uma dessas autofunções tem uma estrutura de nós diferente, lembrando que elas são funções senos e cossenos de nπ sobre ax, né? Para cada n eu tenho uma cara diferente, né? Eu só estou mostrando aqui a cara para as primeiras autofunções, as três primeiras, né? Que corresponde ao n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3, né? Começando com n igual a 1, eu tenho uma função cosseno, né? Cosseno de π sobre ax, né? Onde eu não tenho nenhum nó, tá? Nenhum nó na minha função de onda. Para n igual a 2, que é esta curva aqui mais esmaecida, tá? Eu tenho um nó, certo? Para n igual a 3, eu volto a ter uma função cosseno, mas função cosseno de 3π sobre a x, né? Isso nos dá essa outra função aqui, né? Essa outra função aqui que tem dois nós, né? Dois nós. Eu consigo ver, mapear explicitamente, vendo as estruturas dos senos e dos cossenos, né? Que as estruturas de nós das funções de onda, dado n, né? Se eu tenho um n, a minha função de onda vai ter n-1 nodos, né? Então, para n igual a 1 eu não tenho nenhum nó, esse caso aqui, né? Para n igual a 2 eu vou ter um nó e assim por diante. Então, a estrutura de nós é proporcional ao número n, né? Número quântico n. Claro, quanto maior número de nós tem as minhas funções de onda, obviamente está associado com maior nível de energia da partícula dentro do poço, né? Claramente, né? Uma outra coisa que eu consigo mostrar é que as minhas autofunções, né, têm paridade definida, certo? O que eu quero dizer com a paridade definida? Porque elas são funções pares ou elas são funções ímpares, né? Para os n's ímpares, as minhas funções de onda são pares, né, cossenoidais. Para os n's pares, as minhas funções de onda são funções ímpares. Mas não há nenhuma possibilidade fora disso, né? Ou é par ou é ímpar para qualquer valor de n. Significa que as funções de onda para as partículas dentro de um poço têm paridade definida. Ou é par ou é ímpar, né? Significa dizer que as autofunções têm paridade definida, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas a gente pode mostrar que as funções de onda têm paridade definida porque o potencial, o poço de potencial que a gente está utilizando, né? Ele é simétrico em torno da origem, tá? Então lembra o mais ou menos infinito do potencial está numa região que é simétrica em torno da origem. A gente pode mostrar em mecânica quântica que quando o meu potencial é simétrico em torno da origem, no caso 1D, né, as minhas autofunções vão ser automaticamente com paridade definida. Então eu posso mapear, rastrear a paridade a partir da forma simétrica do potencial confinante. Se ele é simétrico, as autofunções vão ter paridade definida automaticamente. Eu poderia ir mais formal, né? Eu poderia lembrar que a gente pode construir um operador paridade, né? E o fato do operador paridade comutar com o operador posição, que tem a ver com as funções de onda, né? Faz com que as minhas funções de onda tenham paridade definida, né? Pares ou ímpares apenas, né? Lembrando que eu não tenho nenhuma autofunção que não tem paridade definida, né? Uma outra propriedade das autofunções das partículas dentro do poço, né? É que elas são, na linguagem de álgebra linear, né, as autofunções pares ímpares formam uma base ortogonal. Né? O que eu quero dizer que as funções de onda são ortogonais é que se eu estou com níveis de energia diferentes que correspondem, por exemplo, o nível de energia EN e o nível de energia EM distintos, né? Então, se eu estou com dois níveis de energia distintos, que correspondem a números quânticos distintos, né? A ortogonalidade de funções trigonométricas significa que se eu integrar, né, as autofunções com esses números quânticos distintos, né, φ estrela de n com a φ de m, onde n e m são distintos, né, n diferente de m, integrar sobre todo x possível, que é de menos a sobre 2 até a sobre 2, essa integral do produto das autofunções para n distintos, né, para valores distintos de energia, isso vai dar zero. Tá? Esse tipo de condição corresponde à condição de ortogonalidade de funções, né, na álgebra linear. No caso, as nossas autofunções obedecem esta condição de ortogonalidade, certo? Eu só vou mostrar rapidamente que isso é verdade para os vários casos de n diferente de m. Por exemplo, se eu vou aqui mostrar explicitamente que os três casos possíveis de n diferente de m
dão o resultado para essa integral igual a zero, tá? Por exemplo, se o n e o m correspondem a autofunções que são pares e ímpares, né? Não importa quem é o n, quem é o n, desde que as autofunções, uma seja par e outra seja ímpar ou vice-versa, né? Ou seja, eu tenho dois distintos n's, né? Onde as autofunções têm formas funcionais distintas. Uma é cosseno e outra é seno. Então, por exemplo, tem o cosseno de knx e seno de knx integrado num limite de integração, né, que são simétricos, né, que é simétrico em torno da origem. Vejam bem, nesse caso, onde as autofunções são de paridades distintas, né, isso basta para que os n sejam distintos, né, ah, ah, o resultado da integral é nula, né? Porque eu tenho o meu integrando é uma função ímpar, né? Cosseno por seno é uma função ímpar integrada num intervalo de integração simétrico. A gente sabe do cálculo diferencial que integrar é uma função ímpar com limite de integrações simétricos, né? Isso vai dar resultado zero para a integração. Então, no primeiro caso, onde os n e os m são tais que as autofunções têm paridades distintas, né? A gente satisfaz a condição de ortogonalidade. O outro caso é que se ambas autofunções são ambas pares ou ambas ímpares, ou seja, n diferente de m, mas, por exemplo, eu posso ter o n igual a 1 e n igual a 3. Para o n igual a 1 e o n igual a 3, que são n e m distintos, né, as duas autofunções são cossenoidais, né? Ambas são cossenoidais. Bom, com isso eu consigo mostrar que se eu fosse impor, né, a n diferente de n, onde as autofunções são cossenoidais, né, só cossenos, né, não com paridades distintas, mas a mesma paridade é a paridade par, eu consigo mostrar que o resultado da integração do produto psi estrela n, psi m, também dá zero. Então, aqui fazendo substituição de variável e calculando a integral correspondente. No caso, eu tenho que calcular a integração de cosseno, produto de dois cossenos. Lembrando que os cossenos aqui não têm o mesmo argumento, né? O argumento do primeiro cosseno é knx e o segundo é kmx, tá? Consigo mostrar explicitamente que a integração é nula. E também eu posso mostrar que quando as autofunções são tais que ambas têm paridade ímpar, certo? Que corresponde a n's pares, né? Mas distintos, né? Por exemplo, 2 e 4, né? Também é o resultado da integração, que é a integral de dois senos, né? Também vai dar zero explicitamente, né? E a gente tem o menor nível de energia, que é o nível E1 correspondente. Então a gente tem ortogonalidade nas funções de onda, das autofunções dentro do poço, as paridades são bem definidas, ou são pares ou são ímpares, os níveis de energia são quantizados e proporcionais a n ao quadrado multiplicados por a energia de ponto zero, que é a E1, que é inversamente proporcional à largura, né, do poço, certo? Com isso, bom, eu estava falando das paridades, né? Como eu estava falando para vocês, eu posso mapear a paridade a partir da simetria, né, do potencial confinante. Com isso, eu encerro a aula de hoje com as soluções para o poço infinito. Claro que a gente tem expressões dos níveis de energia das autofunções. O que a gente vai fazer na aula que vem são exercícios de fixação para as autofunções e níveis de energia para poços infinitos, né? Obviamente a gente vai usar casos físicos, né, onde a gente pode aproximar o potencial confinante como sendo um poço infinito, que é o caso mais simples, né, o mais simplório, né, para um potencial confinante, né. Eu posso aproximar casos realísticos por um poço infinito em dadas condições. E já fazer o caso também na aula que vem, né, a análise do poço finito, né. O poço finito, a única coisa que vai mudar, claro, a altura do potencial, né, o valor do potencial fora da região de confinamento deixa de ser infinito e vira finito. Com isso, eu tenho probabilidade não nula de sair para fora, né, de encontrar partícula fora da região de confinamento se o potencial tem altura finita ou zero. Né? Então, eu tenho poço ainda, ou seja, eu tenho partícula livre dentro da região de confinamento, mas a altura do potencial não é mais infinito, é finito. Com isso, a gente vai mostrar na aula que vem também que a gente pode ter probabilidade não nula de encontrar partícula fora do poço. Igual, a gente vai obter quanto é que são os níveis de energia no caso do poço finito. É bem mais complicado, a gente vai mostrar que, na verdade, os níveis de energia não são analíticos, né? A gente só consegue obter os valores dos níveis de energia
a partir de soluções de equações transcendentais, né? Mas a gente vai ver isso em detalhe na aula que vem. Com isso, encerro a aula de hoje, fico à disposição de vocês. Voltamos na quinta-feira com exercício de fixação do que a gente viu na aula de hoje e fazer a análise do caso mais realístico, que é o poço finito, né? E, claro, passar para os outros potenciais mais complicados nas semanas seguintes. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês, se não, eu me despeço. Voltamos na quinta-feira com esses assuntos, né? Já fazer aplicações direto da aula de hoje e seguir a análise do poço finito. Certo? Legal. Boa Feitoria. noite. Boa noite. Voltamos na quinta. Bom descanso. Bom descanso.